Também recentemente, e agora da Figueira da Foz, chegaram imagens desconcertantes de violência juvenil, imagens nas quais podemos ver os jovens em atos de violência, mas ali conseguimos também perceber, de alguma maneira, a fragilidade da família e a incapacidade da escola. É verdade que sim. Tivemos a semana passada, e desde há uns dias esta parte, enfim, foi esse caso da escola secundária da Figueira da Foz, e tivemos aquele caso do jovem que em Salvaterra de Magos também assassinou um outro colega, amigo, enfim, aí não houve imagens, felizmente, mas houve suficientes imagens do local, enfim, a imprensa tem dado algum relevo voyeurista a estas coisas. Duas ou três ideias rápidas. A violência juvenil está a aumentar, relatórios de segurança interna mostram isso, mostram com números, mas sobretudo a percepção e a visualização da violência juvenil é maior. As redes sociais em geral, os jovens hoje em dia filmam tudo e mais alguma coisa, e têm páginas de Facebook, portanto, há um fenómeno de amplificação. Sabem os estudiosos que a imagem tem um efeito inspirador, ou seja, muitas vezes é por fenómenos de imitação que há mais episódios, porque os jovens, se calhar não pensariam nisso, mas sujeitos às imagens acabam por se sentir tentados a mimetizarem a atitude de outros jovens, e ao mesmo tempo as redes sociais, enfim, o chamado ciberbullying ou cyberbullying, tem um lado muito negro que é uma violência anónima, ou seja, alguém posta uma imagem, essa imagem é visualizada rapidamente por centenas, por milhares, e isso tem um efeito enorme sobre as próprias vítimas. É certo que nós não vemos as caras, mas toda a gente, há sempre maneira de ver o vídeo inteiro. Porquê é que isto acontece? A sociedade hoje em dia é mais violenta, isso se sente, na linguagem, nas atitudes, no ambiente político, no ambiente económico, no ambiente social em geral. Essa insegurança, essa incerteza económica faz-se sentir na família e na escola. Famílias com cada vez menos estrutura e tempo para enquadrarem, para educarem estes jovens, 10, 11, 12, 13, 14, 15 anos, enfim, aquela faixa etária onde estas coisas acontecem mais. E as próprias escolas, sobrecarregadas como estão, já não conseguem colmatar, se calhar, as falhas educativas e integrar os jovens e acompanhar os jovens como eles devem. Isto dito, eu não queria fazer passar a mensagem de que a violência juvenil tem sempre um alibi, tem sempre a desculpa de que ou é a família que não funciona ou é a escola que não funciona. Isso são agravantes para a questão. A questão fundamental é a falência de valores. E cada vez mais nós termos uma geração onde se calhar a distinção entre o bem e o mal, ou a distinção entre aquilo que é aceitável e o que não é aceitável, se dilui. E, portanto, quando nós vemos, como essas imagens que refere, quando nós vemos jovens a espancarem outro jovem, a conversarem entre si, como se aquilo fosse uma ocupação de algum tempo livre, nós começamos a interrogar-nos que espécie de estrutura mental é que está naquelas jovens de 14 anos ou de 15 anos, que as leva a considerarem aquilo normal. Aliás, uma das jovens agressoras, eu vi, já não sei onde, vi uma entrevista ao pai dela, que não vive com ela, portanto ela vive só com a mãe, o pai está separado, e o pai estava absolutamente incrédulo e perguntava-se como é que aquilo era possível, ou seja, ele não reconhecia a filha. E, portanto, é este caminho do onde é que eu perdi a minha filha lá atrás, para agora a reencontrar nestas imagens, o que é que falta aqui? E o que falta aqui é, provavelmente, falta educação, sem dúvida, falta enquadramento familiar, faltam valores, falta uma série de coisas. Que as redes sociais, como digo, têm vindo a ser um amplificador e acho que deve ser um motivo de reflexão para nós todos, porque se assim se comportam aos 14, 15, 16 anos, como é que se comportarão daqui a 10 anos ou daqui a 20, quando forem adultos? E que educação é que irão dar aos seus filhos? Podemos dizer que há uma diluição da ética, há uma adequação da ética àquele que é o quadro ou o interesse pessoal de cada um? Eu acho que os jovens hoje em dia,
não sei se por modas de consumo, se por tipos de amizade, se por... Há muito um certo culto individualista e imediatista. No caso de Salvaterra de Magos, li algures que o móvel para o jovem mais velho ter assassinado o outro é porque lhe invejava o casaco ou os ténis, qualquer coisa deste género, tão fútil quanto isto. Isto faz-nos lembrar até que ponto é que as amizades hoje em dia, as solidariedades, as relações entre os jovens não são pautadas pela tal relação imediatista. O que é que eu posso ganhar em ser amigo deste? Que contactos é que ele tem? O que é que ele me pode dar? Mas não é de alguma forma também isso que nós vemos nas relações entre os adultos, na economia, na sociedade, por exemplo? É verdade que os jovens desenvolvem estratégias agressivas por si, mas eles também bebem muito daquilo que é a imagem. Quando nós vemos as elites não serem exemplares, quando nós vemos os adultos terem comportamentos no mundo empresarial, no mundo político, no mundo onde quer que seja, quando vemos a falência de uma noção de solidariedade, de comunidade, de serviço ao outro desinteressado, quando nós vemos multidões inteiras, muitas vezes em fúria, pela causa XYZ, é óbvio que os jovens, cuja mentalidade não está ainda formada, são os primeiros a absorver e, portanto, são os primeiros a ter, se calhar, maus exemplos em casa, com os pais, com os próprios pais.